Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre começa o seu foco assim, que a gente não sabe nem quando é que você, telespectador, vai estar nos assistindo. Hoje eu estou aqui sem o Bernardo, mas com um convidado muito especial, que é o Dr. Tiago Hesker. O Dr. Tiago é neurocirurgião e eu convidei ele para esse bate-papo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é extremamente prevalente na nossa população, que é a dor. Então, doutor Tiago, né, se apresente aqui, por favor, o pessoal te conhecer. Olá, muito prazer, primeiramente. Meu nome é Tiago Hesker, quero agradecer o convite da doutora Ana. Como ela já me apresentou, né, sou neurocirurgião, acompanho muitos pacientes que têm a dor e, por isso, estou aqui para a gente conversar um pouco mais. É muito engraçado a gente falar sobre essa questão da neurocirurgia, porque quando a gente fala sobre neurocirurgia, vem logo na nossa cabeça aquelas cenas, aquelas coisas assim, tipo Grey's Anatomy, Dr. Derek, né? Acho que muita gente já deve ter falado assim com você. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aqui sobre as atuações de um neurocirurgião. O que um neurocirurgião faz? Então, essa é a pergunta mais importante, né? A neurocirurgia é uma especialidade médica que é responsável pelo tratamento das doenças do sistema nervoso. É muito comum, né, pessoas comuns que não têm a instrução da medicina pensarem que o neurocirurgião de fato só faz o tratamento das doenças da cabeça, do crânio. Mas isso não é verdade. Nós tratamos tanto o crânio como a coluna vertebral e também os nervos periféricos, que são os nervos que vão para os braços e também para as pernas. Então, todos os problemas que acometem o crânio, que seria a cabeça, a coluna e os nervos periféricos também são de responsabilidade do neurocirurgião. Isso é muito comum mesmo. As pessoas confundem e acham que o neurocirurgião vai só ficar abrindo cabeça. Isso Né? mesmo. Então, a área de atuação, ela é, né, pelo que você está explicando aqui para a gente, ela é extremamente vasta, ela é extremamente ampla. E em casos não cirúrgicos, o neurocirurgião também atende assim, queixas clínicas? Né? Como que chega um paciente até um neurocirurgião? Então, muito curioso, né? Esse tipo de queixa, que é a queixa clínica, ela é muito mais prevalente, ou seja, é a nossa entrada do consultório, é como o paciente nos procura. O grande carro-chefe é a dor, né? O paciente chega até nós com a dor, e a dor ela vai ser o início da investigação para todos os outros problemas. Então, vamos trazer esse exemplo da dor lombar, a dor nas costas. O paciente chega com essa queixa: doutor, eu estou com uma dor nas costas que eu não aguento mais. Então, por meio das queixas, a gente vai identificar se isso é um desgaste, se isso é um bico de papagaio, se isso é uma hérnia de disco, né? Ou qualquer outro tipo de dor, até mais comum, como uma dor muscular, uma contratura. Então, esse é o caminho. A queixa clínica vai trazer o paciente até nós. E a investigação vai ser feita através do exame, né? Do exame de imagem, para que a gente possa entender da onde vem e aí sim chegar no tratamento, que pode ser cirúrgico ou não. Entrando aqui nesse assunto da dor, né? A gente sempre fala assim que a dor faz com que a gente faça do limão uma limonada. E eu acho que é interessante a gente também falar para as pessoas sobre o seu caminho, né? Porque você também tem uma história com a dor, que na sua trajetória como neurocirurgião, você vinha traçando um caminho, aquela trajetória e a própria dor te fez mudar um pouquinho de rumo. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente sobre essas mudanças de rota e sobre essa sua nova área de atuação, né? E o porquê dela. Certo. Então, existe aquele ditado popular, né, que a gente cresce somente na dor. Isso é muito verdadeiro e eu trago isso para mim. E muitos de vocês devem também ter esse exemplo nas suas vidas. Eu sou neurocirurgião, fiz minha formação totalmente voltada para a área pediátrica, ou seja, para o atendimento de crianças que tenham problemas neurológicos. E no meio desse caminho, né, a gente vai encontrando alguns desafios, alguns percalços. E eu pude perceber que por meio da dor eu abri uma nova porta, né, uma nova oportunidade de atendimento.
As cirurgias neurológicas, elas são longas, né? Vocês já devem ter ouvido falar que são horas e horas que a gente passa de pé no centro cirúrgico. E durante essas cirurgias, comecei a sentir a minha dor, né? E qual foi essa dor? É a dor lombar, é a lombalgia, a dor nas costas. E é justamente por isso, né, que eu comecei a observar que muitas outras pessoas dividiam também desse problema. A dor, ela é muito incapacitante. Por quê? Porque ela altera a qualidade de vida. Porque a gente está aqui, a gente quer ter uma qualidade de vida boa. E se a gente não tem uma qualidade de vida boa, adequada no nosso trabalho, nós começamos a enfrentar certos problemas. Então, o nosso rendimento diminui, a gente começa a enfrentar outros problemas, porque a dor ela mexe no nosso psicológico, e aí a gente tem uma queda também de rendimento, a gente vai ter outros problemas, tá bom? Então, assim, a mudança de paradigma foi a minha dor. E aí eu comecei a observar que se eu também, como profissional de saúde, tenho essa dor, outros profissionais também podem ter. Então foi aí que eu abri, né, esse tratamento especial, que é realmente um olhar diferenciado para a dor. Se você tem uma dor que eu possa te ajudar, pelo fato de eu já ter sentido essa dor, eu acho que é um conhecimento, é uma oportunidade, é uma forma de eu te entender melhor. E é por isso que a gente está conversando justamente sobre esse tema, né? Exatamente, a gente acaba tendo um olhar muito mais empático quando a gente compartilha daquela dor. Eu também sou médica e quando a gente, né, compartilha dessa dor do nosso paciente, a gente se sente mais capacitado, mais apto para acolher essa dor e para ajudar no tratamento, né? A minha maior área de atuação é no tratamento da obesidade. Também cheguei no tratamento da obesidade através de uma dor, de uma história familiar. Quem já me conhece, me acompanha, sabe dessa história de cor e salteado. E eu fui enxergando na obesidade também, nas pessoas que sofrem com obesidade, grandes desafios e muitas vezes algumas dores que são incapacitantes, né? A dor lombar que você citou, né, que você também sente que está tratando e está lutando aí contra ela, ela é uma das dores muito prevalentes nos pacientes que eu atendo, e a gente vê como a obesidade ela é uma grande pandemia, sobrepeso e obesidade são grandes pandemias aqui, né, que a gente tem enfrentado. 60% da nossa população está acima do peso, isso aí a gente fala a nível mundial, o Brasil não fica fora disso, e a dor, principalmente a dor lombar, é uma queixa muito frequente nessa população, né? A queixa de dor lombar, quando a gente pega ela isolada em pessoas com obesidade ou não, estando ou não acima do peso, ela existe em 80% da população mundial, de acordo com a OMS. E nas pessoas com obesidade, ela é extremamente prevalente e muito mais incapacitante, né? Então, assim, a gente traz aqui esse olhar para a gente acabar entendendo por que pessoas que têm, né, uma maior carga de peso sofrem com essas dores. Você sabe explicar para a gente, assim, para que o paciente entenda, né? Muitas vezes a pessoa chega, procura, e quando chega até nós, a gente fala, tem que perder um pouquinho de peso. E aí a pessoa fica, né, o paciente fica perdido pensando assim, nossa, é só perder um pouquinho de peso? Né? Por que que isso vai melhorar? Fica parecendo que é um grande clichê. Então eu queria que você explicasse um pouco por que essa perda de peso pode impactar, né, na melhora dessas dores. Então, isso é realmente uma verdade, né? A obesidade, ela traz uma série de complicações. E uma das complicações mais comuns é a dor. Por quê? Porque a obesidade gera dor nas costas, gera dor lombar. Justamente porque a nossa coluna ela é responsável pela sustentação de todo o nosso organismo. Então, nós temos um alicerce que é formado pelos ossos e pelos nossos músculos. E nós precisamos ter um equilíbrio, né, desse alicerce com os outros tecidos. E o tecido gorduroso, né, que é o responsável principal aí pela questão da obesidade, é o grande causador do sobrepeso. Então, se nós temos um sobrepeso sobre o nosso principal órgão de sustentação, que é a coluna, a gente vai ter sim, né, uma sobrecarga, e essa sobrecarga vai gerar dor, vai gerar sintoma. Então, essa é a grande explicação. Nós temos um sobrepeso acima do normal e ele vai gerar, né, esses sintomas mais comumente relacionados à dor. Então,
por isso que a obesidade ela é um dos principais causadores de dor e vai ser uma procura muito importante. É um perfil de paciente que nos procura. Isso é muito característico. E como você mesmo falou, a obesidade é uma pandemia e ela vai levar o nosso paciente para o pronto-socorro, para o consultório, sendo uma das queixas mais comuns. E é isso que a gente tem que entender. Você falou aí que vai levar o paciente para o consultório e para o pronto-socorro. Eu vejo muita gente indo até o pronto-socorro achando que vai resolver uma dor lombar. Conta para a gente quais os sinais e sintomas que devem, né, fazer com que esse paciente realmente vá ao pronto-socorro, porque muitas vezes ele vai só amenizar a dor, vai ser uma coisa ali paliativa. Né? E muita gente acredita que estou sentindo dor, vou até o pronto-socorro, vou fazer uma analgesia, vou receber um medicamento e isso vai melhorar. Explica para a gente quando um paciente deve ir para o pronto-socorro e o que ele deve esperar quando ele vai até o pronto-socorro para tratar essa dor. Então, quando o paciente deve procurar uma emergência, um pronto-socorro, quando o seu sintoma, sua queixa for a dor, né? Principalmente a dor lombar, a dor nas costas. É comum ter dor? Muito comum. Então, vocês imaginem se todo paciente for a um pronto-socorro. A gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde imensa e não vamos conseguir atender adequadamente. Então, de acordo com a experiência da medicina, nós observamos uma coisa chamada sinais de alarme, tá bom? Quais são os sinais de alarme da dor lombar, da dor nas costas, que devem fazer com que a gente busque um atendimento especializado, principalmente no pronto-socorro? Uma dor comum depois de um exercício, uma contratura, na maioria das vezes ela não é, né, motivo para a gente buscar um pronto atendimento. E é o que a gente vê isso na realidade. Eu tive um mau jeito, vou para o pronto atendimento. Não, você pode fazer uma analgesia inicial na sua casa, usar um analgésico comum ou mesmo um anti-inflamatório e controlar, né, esse sintoma. Mas se essa dor tiver uma duração, né, maior do que o normal, e o que seria maior do que o normal? Maior do que 14 dias, 2 semanas, isso pode ser um sinal de alarme. Quando existe uma dor lombar ou uma dor nas costas relacionada à idade, por quê? Depois dos 50 anos, marquem muito bem isso, existe uma incidência maior de problemas, e esses problemas podem ser graves, então por isso é importante. Depois de um trauma, ou seja, uma batida, uma queda de alta intensidade, também é recomendado a gente procurar atendimento. A altura também, uma queixa acima de 2 metros, a gente tem que considerar esse atendimento, porque pode haver uma fratura, uma quebra de um ossinho da coluna, motivando o atendimento. E o mais importante de todos é quando existir alteração neurológica. Por quê? Porque aí pode ser que um nervo esteja acometido. E o nervo mais famoso que todos nós conhecemos é o nervo ciático. E o grande causador de uma alteração do nervo ciático é a hérnia de disco. Então, o paciente com dor que tem perda de força, né, que tem paralisia, que tem alteração de sensibilidade, que tem alteração de intestino ou mesmo de urina, né, tranca o xixi, tranca o cocô. Então, são sinais de alarme. Então, esse é o grande motivo de procurar um pronto atendimento, um pronto-socorro na queixa de dor nas costas ou dor lombar. E o que esse paciente que procurou o pronto-socorro, pronto atendimento, ele é um paciente que já está apresentando sinais de alarme e ele procura. O que ele pode encontrar no pronto atendimento? Porque muitas pessoas acreditam que vão resolver o problema só com a ida até o pronto atendimento. O que esse paciente pode realmente esperar? Ele vai resolver esse problema indo ao pronto atendimento ou vai ser, né, ali vai ser o início de uma jornada para o tratamento da causa daquela dor? Perfeito. Então, qual é o papel do pronto-socorro ou pronto-atendimento nesse atendimento inicial? Já está no nome, né? O pronto atendimento, o atendimento imediato. Então, basicamente, nós objetivamos aliviar o sintoma naquele momento, então, tirar a dor, né? Promover uma melhora do sintoma e excluir causas emergentes. Porque se esse paciente tiver uma dor que não necessita um tratamento urgente, ele vai ser confortado, a sua dor vai ser aliviada e ele vai ser encaminhado para o profissional, né? Então, se for uma dor na coluna, para o neurocirurgião,
para o médico especialista no tratamento da dor para conseguir realmente esse alívio. E esse é o grande papel do pronto atendimento, dividir entre aquele paciente que precisa somente de um consolo, uma analgesia, e aquele paciente que realmente é grave, que vai precisar de um tratamento adicional, que pode ser cirúrgico ou não. Isso que eu ia te perguntar também, sobre essa incidência de dor lombar. A gente sabe que é uma queixa extremamente prevalente na população mundial. E a maioria dessas dores lombares, como elas são resolvidas? Elas são, na maioria das vezes, né, encaminhadas para cirurgia, ou existe tratamento clínico também? Como é esse tratamento clínico quando a cirurgia não for indicada, ou quando é um paciente que não quer ser submetido naquele momento à cirurgia? Como é feita a condução desse tratamento? Perfeito. Então, para que a gente possa entender qual é o melhor tratamento para o nosso paciente, nós precisamos entender qual é a queixa e de onde ela vem. Então, a dor lombar, qual é a causa mais comum de dor lombar? A causa mais comum de dor lombar é a dor osteomuscular, ou seja, a dor muscular causada por uma contratura, pelo famoso mau jeito, né? E é isso que a gente precisa entender. Se essa dor é causada por um problema na musculatura, nós teremos provavelmente um tratamento clínico, ou seja, medicamentoso, um tratamento com medidas de reabilitação, que pode compreender desde uma fisioterapia, claro, por um profissional especializado, e existem outras técnicas complementares, como, por exemplo, a acupuntura, por exemplo, terapias por ondas de choque e muitos outros tratamentos. Mas isso é muito importante. A maior causa de atendimento por dor lombar é por queixa osteomuscular, dor da musculatura, e não uma queixa cirúrgica. Aproveitando, né, esse enseio, quando eu vou ter a necessidade de cirurgia? Em menos de 15 a 10%. Então, 80 a 90% desses casos vão ser de tratamento clínico. E os restantes, 15 a 10%, é que vão precisar de cirurgia. E não é, na maioria das vezes, nesse primeiro momento. A grande maioria dos pacientes vai ser submetido a um tratamento, né, inicial, que nós chamamos de conservador, para que depois, em caso haja uma falha desse tratamento, considerarmos a possibilidade de tratamento cirúrgico. É muito importante a gente falar, né, sobre esse tratamento conservador. Na obesidade, eu tento bater muito nessa tecla, nesse ponto com os pacientes, que inclui a mudança de estilo de vida e que é um tratamento de longo prazo. É um tratamento que envolve vários pilares. Você citou aí muito bem sobre a fisioterapia, sobre uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional atuando ali em conjunto para poder ajudar na reabilitação daquele paciente. E é muito importante que a gente sempre coloque isso para o paciente, que não é um tratamento de curto prazo. Muitas vezes, né, a gente consegue colocar medidas iniciais para poder ajudar que não, né, com que ele não sinta, para que ele não sinta aquela dor tão intensa, tão incapacitante naquele primeiro momento, mas que são medidas de longo prazo, e que ele precisa aderir a um novo estilo de vida, né? Conta para a gente um pouquinho assim, sobre o que você foi fazendo, o que você tem feito, como você também sofre de dor lombar, o que você tem feito também para poder te ajudar, o que tem te ajudado? Experiência pessoal agora. Vamos lá, então. Eu acho que quando a gente fala do nosso corpo, do nosso organismo, a gente tem um pouco mais de propriedade. Então, isso é muito importante para você, paciente, que tem essa mesma queixa, que tem esse mesmo sintoma e que eu sei que atrapalha na sua qualidade de vida, que interfere nas suas atividades e também vai prejudicar muito o seu emocional. Então, eu sempre acredito que qualquer que seja o problema, ele precisa ser visto com um olhar diferenciado. E o olhar diferenciado, ele não é um olhar único, não é um olhar apenas do especialista. Nós vemos que, ao redor do mundo, as melhores clínicas
tratam o paciente de uma forma ampla. E a gente tem isso no conceito da multidisciplinaridade. Então, não é diferente para o paciente que tem uma dor lombar, que muitas vezes vai ter como comorbidade, ou seja, como doença associada, por exemplo, a obesidade. Existe essa incidência, né? É muito comum o paciente com dor ter um sobrepeso, ser, né, obeso. Então, isso são coisas que precisam ser tratadas em âmbitos diferentes. Então, eu mesmo aprendi que, de acordo com a minha sobrecarga de trabalho, eu precisava também ter cuidados com o meu estilo de vida para promover uma melhora. Então, as primeiras coisas que eu observei foram o quê? Não adianta eu ter uma rotina de trabalho tão intensa que não me permita cuidar do meu corpo. E as melhores formas de a gente cuidar do nosso corpo são com atividade física. Isso foi um grande marco, né, que muda realmente a nossa qualidade de vida. Eu comecei a praticar inicialmente atividades em academia, musculação, né, atividades aeróbicas posteriormente, fazendo também algumas vezes corridas, caminhadas e, claro, atividades que nós gostamos, porque não adianta a gente fazer uma atividade imposta, porque às vezes a gente não vai conseguir o mesmo resultado. Juntamente com a atividade física, a alimentação é fundamental. Nós temos que entender que o nosso corpo tem uma demanda, e essa demanda ela precisa ser preenchida com um alimento, um nutriente que atinja essa demanda. Então, é fundamental um acompanhamento nutricional, né, para que possa ter um sucesso adequado. E as outras coisas, o nosso sono. O nosso sono, ele é reparador. Não é à toa que a gente passa 1/3 da nossa vida numa cama. Então, se nós não temos o nosso sono reparador, obviamente, isso vai interferir na nossa qualidade de vida, no nosso desempenho e em todas as outras situações. E, por último, o nosso lado emocional. Se nós não tivermos um emocional que esteja habilitado a enfrentar todas essas adversidades, as dificuldades da nossa vida, também teremos o estresse, vamos desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, e isso vai interferir em todo o resto. Então, precisamos olhar com atenção. E foi dessa forma que, eu mudando a minha rotina, eu comecei a ter melhora da minha dor lombar. Então, não foi com cirurgia, foi com uma simples mudança de rotina, uma modificação do meu estilo de vida, colocando exercício físico, acompanhamento nutricional, melhorando a minha qualidade do sono e também diminuindo o meu nível de estresse, com terapias, com atividades de lazer e conseguindo esse resultado. E importante a gente, né, falar de novo. Isso não é da noite para o dia, né, Tiago? A gente sabe que é um caminho. Eu sempre falo assim que o que importa não é a saída nem a chegada. Isso é uma frase do Guimarães Rosa. O que importa é a travessia. A travessia é a que vai permitindo que a gente se entenda, que a gente compreenda o que está acontecendo ao nosso redor. E através da travessia é ali que vai se dispondo ali, vão aparecendo as oportunidades para a gente ter uma melhora da qualidade de vida. Nada vem da noite para o dia. E é importante que nós compreendamos isso, e o paciente também, as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas vezes a gente acha que é num passe de mágica, né? Que é uma solução ali mágica, uma pílula. Eu imagino que muitos dos pacientes que te procuram, assim como muitos dos que me procuram, acreditam que o problema deles vai ser resolvido ali numa consulta, com uma conversa, com uma orientação, muitas vezes, que vai começar como uma orientação básica, mas não é assim. Né? É todo um caminho, é todo um planejamento. E a gente tem os altos e baixos. A nossa vida ela é extremamente cheia de imprevistos, muitas vezes ela é cheia de injustiças, a gente não sabe o que vai acontecer ali, né, ao longo do caminho, mas a gente tem que ir se preparando para lidar com essas adversidades e diminuindo a carga de trabalho. Não é fácil, muitas vezes. Eu entendo que quem nos assiste, às vezes, pensa assim, nossa, mas como é que eu vou diminuir? Mas, muitas vezes, é essa dor que faz com que a gente recalcule a rota. Né? É aquela limitação que vai fazer com que a gente pare e reflita quais os próximos passos que a gente vai conseguir dar, como a gente vai conseguir avançar. Você falou muito bem sobre o exercício físico. Eu sempre bato na tecla. O exercício físico ele é remédio.
Exercício é remédio, exercício ajuda, inclusive, com que medicações sejam mais eficazes no tratamento, não só da dor, mas de várias outras, né, queixas que a gente vem a trazer. E exercício é assim mesmo, até a gente encontrar algum que a gente goste mais ou odeie menos, é um caminho, a gente tem que ir experimentando, né? Porque o que vai dar sucesso no tratamento não é o exercício X ou Y, é aquele que a gente consegue fazer com constância, é aquele que a gente consegue encaixar no nosso dia a dia, encaixar na nossa rotina, no nosso estilo de vida. Sobre alimentação, não adianta nada, eu estou sofrendo com uma dor, estou tratando uma dor, muitas vezes eu tenho um sobrepeso, uma obesidade, que também é uma doença extremamente inflamatória, e aí eu vou ter uma alimentação também inflamatória, né, rica em açúcar, rica em gordura saturada, essas alimentações cheias de industrializados, fast food. Então, assim, se eu estou inflamando, né, pensar dor é um sintoma inflamatório. Se a minha alimentação não está condizente com o meu tratamento, com a minha queixa, eu não vou ter como melhorar. Muitas vezes eu vejo que os pacientes ficam sapateando ali, porque vão no profissional, recebem as orientações, mas não conseguem ir implementando essas modificações no estilo de vida, que não são da noite para o dia. Né? O sono é extremamente importante, reparador, o sono media a liberação de hormônio, de neurotransmissor. Como é que eu vou, né, ter um controle melhor da minha dor? Como é que eu vou conseguir fazer um exercício bem feito no outro dia se meu sono não é reparador? Né? E o que você falou por último, né, que não é menos importante, que é esse controle emocional. Tem uma fala de uma paciente que mexeu muito comigo, que ela fala assim comigo: "Ô, Ana, eu não sei se o que piorou a minha obesidade, a minha dor, foi a depressão, ou se a depressão piorou a obesidade e essas dores que eu sinto". E a gente vê que não tem como a gente falar o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. O fato é, muitas vezes a dor é uma causa da piora, né, das nossas emoções. A dor é uma causa de, como ela é extremamente limitante, ela é uma causa de queda mesmo, de baixa das nossas emoções. Mas a emoção, quando ela também não é bem controlada, quando a gente não tem esse olhar para a nossa saúde mental tão apurado, a gente também pode levar, né, à piora da percepção da dor. Essa dor ela vai ficar mais incapacitante ainda. Né? É muito bem colocado, todos os pilares que você falou. São os pilares que você costuma usar no tratamento dos pacientes quando não são cirúrgicos? Com certeza. Então, muito bem lembrado por você a dor, né? A dor ela pode ser física e ela pode ser emocional. Então, muitas vezes, nós temos que entender da onde vem essa dor. Porque a dor física, nós temos tratamentos que são mais imediatos. Por exemplo, eu estou com uma dor nas costas, eu vou ali, te dou um remédio, né, faço uma aplicação, modifico algo na sua rotina, melhoro sua postura. Isso é um pouco mais imediato. Mas as dores emocionais, as dores psíquicas que nós falamos, elas às vezes têm uma origem muito mais complexa. Então, às vezes é uma questão de autoestima, às vezes é um autocuidado. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Então, vamos trazer mais uma aba desse nosso tratamento. É importante você ter o médico que trate a dor, no caso da coluna, o neurocirurgião. É importante você ter alguém que vai te auxiliar na questão da obesidade, da alimentação, que é o nutrólogo, muito importante também. Quem vai te reabilitar fisicamente, que é o fisioterapeuta ou o terapeuta físico. E também precisamos ter o nosso terapeuta mental, porque a dor emocional, às vezes, ela tem raízes tão profundas que impedem a melhora do corpo físico. Então, você precisa também ter esse cuidado, você precisa ter um acompanhamento com um psicólogo, você, às vezes, precisa mesmo de um acompanhamento médico especializado, seja com um psiquiatra ou também com um profissional habilitado nessa área. Então, você precisa ter o equilíbrio, porque não adianta você ter o seu corpo maravilhoso, super sarado e a sua cabeça não acompanha. Você vai começar a ter sintomas em virtude desse problema emocional. Então, é muito importante você abordar no seu paciente essas duas coisas. Se você não tem o equilíbrio, você não vai ter o resultado desejado. Então, eu preciso identificar no meu paciente, eu preciso ter uma conversa que vai me permitir identificar isso.
E vou lembrar para vocês, essa conversa, essa relação, você não consegue numa consulta de 10 minutos. Você precisa ouvir o paciente. Então, para ouvir o paciente, você precisa de tempo. Você tem uma demanda no atendimento. Então, é um atendimento individualizado. Por isso que a gente precisa entender, médico, ele precisa te acompanhar. E para que ele te acompanhe a fim de obter um resultado adequado, ele precisa adequar as suas queixas, as suas demandas. Isso demanda tempo, tá? E o tempo, ele vai também gerar resultado. Se você se dedicar mais ao seu tratamento, também o resultado vai ser melhor. Então, tudo isso envolve a questão física, a questão emocional. Precisamos ter ciência disso. O tratamento não é só com remédio. Isso, não é só com remédio, não é só muitas vezes com uma consulta, né? É um planejamento, existe. Por isso hoje cada vez mais em medicina a gente fala de planos de tratamento, de planejamento, para você poder trabalhar em cada ponto, cada esfera ali, na individualidade de cada paciente. Né? Você falou muito bem também sobre essa questão do controle das emoções e do olhar que nós profissionais temos que ter, assim, esse olhar empático para o paciente que sente dor. Porque o paciente que sente dor, ele, principalmente quando não é uma dor física, uma dor ali que pode ser claramente identificada, não é uma lesão que é claramente identificada, uma dor principalmente de cunho emocional, muitas vezes é um paciente que ele é mal visto. Né? Muitos que nos procuram, eles já chegam acuados, envergonhados, parece que eles são muito queixosos, parece muitas vezes que até piti, né? A população em geral que não entende, quem não está sentindo dor, não consegue acolher de maneira empática um paciente que está sentindo dor. E quando a gente fala para ele que aquela dor ela tem uma origem emocional, uma origem psicológica, fica parecendo assim que aquela dor não existe, que ela é uma coisa muito abstrata. E é muito importante a gente saber trabalhar isso, né, com o nosso olhar de empatia, de acolhimento, que ele entenda que essa dor, que a gente entende, que a gente sabe que essa dor existe, a gente sabe que essa dor para ele está sendo incapacitante, embora a gente não consiga ver ali uma lesão, uma coisa clara. Né? Eu vejo que muitos ficam ali realmente procurando, pulando de galho em galho, muitas vezes nessas consultas muito rápidas, 10 minutos, ou vai no pronto atendimento, procura, né, um fisioterapeuta, vai procurando vários tratamentos alternativos, quando, na verdade, precisariam de um direcionamento, de alguém que acolha aquela dor, para poder tratar ela em todas as esferas. Então, mais uma vez, eu achei muito importante a gente falar sobre dor, porque apesar de ser uma palavra tão simples, uma palavra de 3 letras, olha a complexidade, é um universo, né? São várias coisas que a gente precisa observar. E uma coisa importante que eu falo para todo paciente, a sua dor, ela é única, ela é uma coisa que só você sente. Mas o sofrimento que você vai ter sobre essa dor, ele é opcional. Porque a partir do momento que você decide enfrentar a sua dor, ela vai começar a ser trabalhada. E esse trabalho vai trazer o resultado, que é a melhora da dor. Mas todos esses processos eles precisam ser avaliados, do corpo físico, do corpo, né, emocional, para que a gente entenda que não é simplesmente uma dor. Então, não é um remedinho que você vai tomar e 6, 8 horas depois você está melhor. Não, isso é muito mais complexo. A gente tem que chegar na raiz do problema. A dor é a consequência, mas qual é a causa da sua dor? E aí esse é a grande pergunta do milhão, que a gente sempre fala, né? Qual é a pergunta do milhão? É a gente identificar a causa da dor. Porque se nós estivermos tratando apenas o sintoma, nós não vamos conseguir resolver o problema. Nós precisamos chegar na origem, na raiz. E é assim que a gente trabalha, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre as dores lombares, né? A gente estava falando aqui sobre dor e mudando aqui só para dor lombar, especificando. Nas profissões, quais as profissões que você percebe que vêm, que cursam, né, com maior incidência assim, de dor lombar? Quais são os profissionais que mais te procuram? Perfeito. Ótima pergunta, Ana. Eu acho que isso é importante porque a gente vive num país imenso, né? Então existem várias profissões e muitas dessas profissões elas são muito demandantes fisicamente. Então, sem dúvida alguma,
os maiores representantes dessa classe de dor são os trabalhadores braçais, né, que a gente fala, que são aqueles trabalhadores de uma primeira linha que usam mesmo do seu corpo para conseguir o objetivo, né, do trabalho. Então, sem dúvida, profissionais que vão fazer esforço físico, né, pessoal que trabalha em agricultura ou mesmo na indústria, pessoas que fazem esforços repetitivos, né, trabalham com sobrecarga de peso, e também profissões que têm um pouco menos, digamos assim, de esforço, mas que permanecem numa mesma posição. Então, é o próprio profissional de saúde, que é o meu caso, né, que é o seu caso. Eu fico numa cirurgia muitas vezes 6, 8 horas em pé. Então, a minha coluna ela vai se sobrecarregar. Isso passa para o dentista que fica numa cadeira tratando o seu paciente, e também para profissões mais cotidianas, né? O caixa do supermercado, a própria manicure, certo? Que fica ali sentada numa mesma posição, porque é interessante saber, doutor, eu sempre achei que a melhor, digamos assim, posição para que eu fique e tenha um alívio da minha dor é a posição sentada. E o que a gente vê é muito ao contrário. Quando eu fico na posição sentada, eu vou ter uma sobrecarga muito maior sobre a minha coluna, sobre a minha musculatura, sobre o osso ou sobre o disco. E isso vai gerar também uma dor. Então, todos esses profissionais, ou que exigem muito do seu corpo, fazem um trabalho braçal, ou que permanecem muito na mesma posição, são realmente aqueles que sofrem mais de dor lombar. E falando dos profissionais, né, é importante a gente pontuar aqui que a dor, principalmente a dor lombar, ela é uma causa frequente de afastamento do trabalho. E muitos desses profissionais que você citou são profissionais autônomos, então muitas vezes não tem, né, nem um afastamento ali pela legislação, um afastamento CLT. Então, muitas vezes são queixas que afastam essas pessoas, que impedem, né, o exercício do trabalho. A pessoa muitas vezes vai se desgastando cada vez mais para não ficar sem trabalhar. E muitas outras vezes, quando procuram um primeiro profissional para lidar com essa queixa, vão para o médico do trabalho, né? Não falando aqui, gente, né, sobre o médico do trabalho, porque quando a gente precisa se afastar, é o primeiro médico que a gente vai, mas que não é o profissional que vai tratar a causa. Né? Muitas vezes é o profissional que apenas vai ver ali, né? Ele vai avaliar e vai ver se realmente é uma queixa condizente com afastamento em caso de uma pessoa que trabalhe por CLT. Mas não é o profissional que vai acompanhar, que vai tratar, que vai realmente resolver aquela queixa. E muitas vezes o paciente, quando ele chega no médico do trabalho, ele é afastado, ele vai pegar uma analgesia e ele não quer continuar um tratamento. Ele acha que ali vai ter resolvido, porque arruma uma solução paliativa, né? Então, é importante a gente também falar um pouco, esclarecer sobre esses pontos. Então, muito interessante esse ponto que foi tocado pela doutora Ana, porque a dor, em especial a dor lombar, estudos internacionais já mostram que existe uma perda de horas de trabalho, ou seja, de vida útil do adulto, em mais de 30%. Então, esse paciente perde uma oportunidade de horas trabalhadas em mais de 30% da sua vida. Tá? Então, isso tem implicações econômicas, isso tem implicações sociais e, obviamente, de saúde e qualidade de vida. Então, são queixas que têm um prejuízo geral. Eu, como neurocirurgião, recebo diariamente no meu consultório paciente com queixa de dor lombar querendo atestado, querendo afastamento. E muitas vezes esse paciente não quer tratar a dor, ele quer ser afastado. E existem também estudos que já mostram que quanto mais tempo esse paciente fica afastado, menor é a chance que ele tem de retornar ao trabalho. Então, olha o impacto que tem isso. Se você não se trata, você tem mais chance de ficar nessa parcela, né, de afastamento, de uma aposentadoria, e que gera um custo não só para esse próprio paciente, mas para o resto da população. Quando a gente trata o paciente, nós precisamos dizer para ele que não é somente ele ficar afastado, ele precisa reabilitar, porque existe comprovação científica de que tempo em repouso demais é prejudicial e também que
quanto antes esse paciente volte ao seu trabalho, mesmo que ele não esteja 100%, maior é o sucesso. Então, você não precisa estar 100% para voltar. Você pode começar a retornar gradualmente, desde que isso não ofereça um risco para a sua saúde. Ah, mas doutor Tiago, como eu vou saber isso? Não, você não vai saber. Você vai ter que acompanhar com o seu médico para que ele possa te passar essa orientação e você ter esse acompanhamento. Então, até mesmo nessa esfera é importante, para você ver como a dor lombar ela é um problema real de saúde pública. É um comprometimento muito significativo da qualidade de vida. Quando a gente pensa em tratamento, né, das queixas, das doenças, a gente não pensa só naquela parte da fisiologia, a gente pensa também na melhora da qualidade de vida, na melhora, na longevidade, né, no bem-estar. Eu acho que é o que a gente busca, né, com os nossos pacientes. Mudando um pouco aqui, que é uma coisa que eu ainda não te perguntei, sobre essas dores lombares em pacientes atletas. Eu também atendo muitos atletas, atendo praticantes de crossfit, atendo pacientes que correm, né, pacientes que são triatletas, poliatletas, pacientes que lutam. Como é, né, a incidência dessas dores, como são feitos os tratamentos de prevenção, né, de manutenção das dores nesse grupo especial de paciente? Então, nós temos nos atletas ou nos praticantes de esportes de alto rendimento, mesmo que não seja com resultado, uma incidência muito grande de lesões em virtude, né, da própria prática esportiva. Então, eu sei que a doutora Ana é uma praticante assídua aí do CrossFit. O CrossFit ele é um exercício muito bom, né, para o nosso organismo, mas ele também gera muitas vezes algumas lesões, principalmente na coluna. Então, não é incomum receber no consultório um paciente que tem uma prática adequada de uma atividade física, mas que tem a queixa também como um impeditivo de um resultado melhor. Então, isso acontece porque, muitas vezes, isso não é feito com uma orientação adequada. Então, não adianta você ouvir aqui a nossa conversa e dizer, não, agora eu vou começar a fazer tudo isso que o doutor está fazendo por conta própria. Não é o caminho. Então, nós temos que parar, pensar, porque isso tem consequências. Então, quando você vai praticar um esporte de alto rendimento, né, quando você vai buscar um resultado, você precisa ter esse acompanhamento. Então, você precisa ter um personal, ou você precisa ter um educador físico, seja mesmo na sua academia, que possa te orientar, porque às vezes a gente fazer errado já é ruim. Isso já é um grande problema, já compromete a nossa estrutura e não vai ser um problema imediato. Muitas vezes você vai praticar no começo, vai ser ótimo, e daqui a um tempo você vai sofrer com essa dor física. As outras questões, né, são do acompanhamento nutricional. Então não adianta você gastar mais energia do que você está ingerindo, porque o seu corpo vai reclamar. E você precisa ter um equilíbrio, né? Você não pode trocar a sua vida somente pela atividade física. Então isso é muito importante. O paciente que tem um objetivo, que ele deseja obter resultados, ele é muito mais criterioso. Então, muitas vezes, ele chega antes, porque ele sente aquela dor e ele precisa resolver. E o que a gente tem que entender é que muitas dessas dores, elas não vão ter uma resolução tão imediata. Muitas vezes é um problema que vai precisar de toda uma estrutura e muitas vezes pode acabar mesmo até em cirurgia. É diferente o tratamento de um atleta, de um profissional liberal que já tem uma rotina há muitos anos, que tem uma doença relacionada à sua atividade, né, cotidiana. Então isso é importante, porque se você demorar para procurar o tratamento, pode ser que esse tratamento já passe, já seja tarde. Então, quando você sentir essa dor, você já tem que procurar, em especial se você tiver um atleta de alto rendimento. Eu sou praticante de crossfit, como você falou, e não é raro nos grupos de crossfit a gente vê os colegas pedindo orientações e indicações de médicos para tratar a dor. A maioria das queixas é dor lombar, mas também dor no ombro, dor no joelho. Mesmo os praticantes, né, da atividade, como é o meu caso, no caso nós somos amadores, mas a gente tem muitas competições.
ali muitas competições internas no box, a gente tem muitas competições entre outros box e competições interestaduais, competições que vêm atletas, né, do país inteiro. E as pessoas cada vez mais querem participar, porque estão motivadas e querem participar. E uma coisa que eu vejo que tem mudado muito no acompanhamento desses atletas, mesmo os amadores, é o planejamento para poder participar dessas competições da melhor forma possível, para que não seja uma competição que vai ali encerrar a carreira dele no esporte, né? Que vai encerrar a participação dele ali naquela modalidade. E esse acompanhamento ele inclui também, né, a avaliação da neurocirurgia, porque muitas pessoas muitas vezes têm lesões que nem sabem. Muitas vezes essa dor ainda nem apareceu e ela vai aparecer ali no momento de uma competição. Eu já vi vários atletas, no momento ali de participarem desses grandes torneios, sofrerem de queixas que levam para o hospital, né? Terem que ser removidos ali de ambulância e ir para o hospital. Então, cada vez mais a gente precisa pontuar. Não é só você estar com a dor ou você ser de um grupo que já precise de um acompanhamento. Muitas vezes você ali é um paciente, é uma pessoa saudável, é um profissional liberal, está tudo certo, mas você resolve participar de atividades que são de mais alto rendimento, você resolve participar de competições, e você precisa ter um planejamento nutricional, um planejamento ali, muitas vezes, com educador físico, para saber se seu corpo está preparado para aquilo, uma avaliação médica criteriosa. Muitas vezes a pessoa tem uma hérnia e nem sabe, né? Eu tenho vários colegas que, fazendo alguma atividade, muitas vezes vão fazer ali um exercício do CrossFit, começam a sentir dor depois e descobrem que tem uma hérnia cervical, que tem uma hérnia lombar. E é importante que esse cuidado ele seja até anterior à participação. Isso é um tema que nós falamos na medicina que é extremamente comum, que existe uma mudança do pensamento do médico, porque anteriormente nós pensávamos somente no tratamento da doença, mas qual é o nosso objetivo? É não chegar na doença. Então, é a prevenção. E isso mais do que você, eu acho que é uma grande representante nisso, porque você consegue prevenir, né, várias doenças que talvez nem cheguem a mim. Né? Então, se o paciente tiver uma boa alimentação, praticar exercício físico, tiver uma saúde mental adequada, provavelmente ele não vai ter o problema que eu trato, né? Que seria a hérnia de disco, a degeneração da coluna, o desgaste, o bico de papagaio. Então, são coisas que o tratamento preventivo ele tem um papel fundamental e que a gente chama de modificador da evolução da doença. Então, é muito importante você atuar antes, porque isso vai promover, até em termos financeiros, né, um ganho e também de qualidade de vida, que isso é o principal objetivo de qualquer tratamento, né? Com certeza. E sobre as hérnias de disco? Como é que é a prevalência da hérnia de disco na nossa população e como é o tratamento? Porque muitas vezes quando a gente ouve, né, de um médico que o paciente teve aquele diagnóstico da hérnia de disco, o paciente fica de cabelo em pé já achando que ele vai precisar ser submetido a uma cirurgia. E hoje a gente já sabe de alguns tratamentos também conservadores, esses tratamentos não cirúrgicos, para a melhora, né, da dor e das outras limitações da hérnia de disco. Eu não sei muito bem quais são esses tratamentos. Aí eu queria que você me explicasse um pouco melhor. Então, falando especificamente agora da hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Eu acho que isso é a grande pergunta que todos devem saber responder antes da gente falar nesse assunto. Então, eu vou falar um pouquinho assim da coluna para que vocês entendam quando esse problema ocorre. Basicamente, nós temos que enxergar a nossa coluna vertebral como ela sendo uma estrutura de um edifício, certo? Nós temos a parte óssea, que basicamente são as vigas, né, da nossa coluna e do nosso edifício, que vai sustentar todo o nosso organismo. Entre essas vigas, que são o concreto,
nós temos os discos, né? Os discos, eles vão funcionar como amortecedores de impacto. Então, eles vão nos dar mobilidade e também, quando nós tivermos uma sobrecarga, eles vão amortecer. Então, entre as vigas de concreto, para que não fique uma estrutura completamente rígida, nós temos os discos, que são os amortecedores. Esses discos, eles sofrem uma ação ao longo da nossa vida. Então, logo que a gente nasce, nós temos discos altos e hidratados. Então, isso é um grande diferencial. Quando nós vamos envelhecendo, esses discos eles vão perdendo altura e também água. Então, eles vão murchando. Então, eles vão perdendo a nossa capacidade de absorção. Então, por isso que as hérnias de disco são mais comuns em pacientes na idade adulta e até numa idade mais tardia, até em idosos. Além disso, nós temos que saber que esses discos eles são constituídos, né, por uma estrutura, uma matriz, né, cartilaginosa e de colágeno também, certo? E à medida que a gente vai envelhecendo, se nós não temos uma nutrição adequada, se nós não temos uma estrutura que vai formar, sustentar esses discos, eles podem ter uma facilidade maior de rompimento. Então, dentro do disco, existe uma estrutura chamada núcleo pulposo, que é uma estrutura mais gelatinosa. Então, quando nós temos um desgaste, né, em virtude de envelhecimento, uma nutrição inadequada que não vai promover essa recuperação do nosso disco e também praticamos algumas atividades que colocam em risco esse disco, seja uma atividade, um esforço pelo trabalho ou mesmo uma atividade esportiva sem orientação, esse interior do disco ele vai ser rompido, né? O disco ele é rompido e o interior, chamado núcleo pulposo, ele vai herniar. Então, o que é uma hérnia? Uma hérnia é um pedaço do disco fora do lugar. E essa hérnia ela vai comprimir uma estrutura nervosa, que é o nervo, que pode ser o nervo ciático, que é o mais comum de todos, e aí vai gerar todo o sintoma, que é o sintoma da hérnia de disco, que é a dor normalmente que sai das costas ou sai da região cervical e vai para o braço ou vai para a perna. Então esse é o grande sintoma da hérnia de disco. Ah, doutor, eu fui lá, fiz o exame e apareceu uma hérnia de disco, mas eu não tenho nenhum sintoma. Você precisa tratar o disco? Não, você precisa tratar a sua coluna, você precisa fortificar, reabilitar para que esse sintoma não piore. Agora você chega no pronto-socorro ou mesmo no médico especialista e você tem, né, esse sintoma que normalmente a gente chama de dor lombar com irradiação para o membro, que é a ciática, tá? Aí você vai precisar sim de um tratamento diferenciado. Em 80 a 90% dos pacientes com hérnia de disco, o tratamento é clínico, ou seja, o tratamento é conservador. A gente precisa tirar a fase inflamatória. E essa fase inflamatória, ela dura mais ou menos de 8 a 12 semanas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Um tratamento medicamentoso, com analgésico, com anti-inflamatório, com relaxante muscular. Muitas vezes a gente vai precisar usar algumas coisas mais fortes, até um corticoide. E a partir daí, quando houver uma melhora dessa fase inflamatória, nós vamos ter que reabilitar esse paciente fisicamente. Então, não existe um estudo que mostre a superioridade de um tratamento sobre o outro, mas pode ser fisioterapia, pode ser um tratamento de acupuntura, terapias por ondas de choque, né? Uma reabilitação física. Existem alguns tratamentos que focados, eles têm uma comprovação científica e quando não houver melhora, que vai ser, né, em cerca de 20 a 10% dos casos, esse paciente pode ser candidato à cirurgia. E aí a gente vai resolver de uma forma mais imediata. Tem alguns tratamentos também com infiltração, bloqueios. Como é que funciona? Tem um que trata a raiz nervosa, eu esqueci o nome. Risotomia? Risotomia. Então, como é que na são verdade, feitos? para que a gente entenda, né, existem vários tratamentos, várias ferramentas. E isso vai depender do tipo de problema que o paciente tem. Então, na maioria das vezes, a gente pode utilizar medidas que são temporárias, vamos dizer assim. A infiltração nada mais é do que você fazer uma colocação de medicamento diretamente
a região da raiz nervosa. Então, você vai colocar uma agulha, que obviamente tem que ser feita, né, num local adequado, isso não dá para fazer em qualquer lugar, porque existe algum risco, às vezes tem até uma sedação anestésica. Você vai colocar um medicamento, que pode ser um corticoide, que pode ser mesmo um opioide, que é um derivado da morfina, para amenizar o sintoma naquele momento. Se o paciente conseguir passar essas 8 a 12 semanas, pode ser que ele se beneficie e não precise fazer cirurgia. Mas não quer dizer que o paciente que faz infiltração não vai precisar fazer a cirurgia. É uma das etapas do tratamento, mas é uma boa alternativa. E às vezes é a alternativa mais imediata. Então, o paciente que precisa um resultado, digamos, mais precoce, o paciente de alto rendimento, ou mesmo um profissional que não pode parar, que tem uma vida útil, ao médico ele não pode parar de operar. Recentemente eu vi uma entrevista do Dr. Paulo Musi, que ele precisou fazer uma infiltração na coluna e ele conseguiu voltar imediatamente às atividades. Então, existe alguns médicos mesmo que se submetem a esses tratamentos para conseguir uma melhora. Então, é uma técnica, é uma ferramenta. Então, nada mais é também que uma alternativa de tratamento clínico, que a gente chama de tratamento conservador. Perfeito. Obrigada pelas explicações. Queria te agradecer. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso episódio, do seu foco. Te agradecer pela sua presença, sua participação aqui. Você veio lá de São Paulo para estar aqui, né? A gente sabe que não é fácil esse deslocamento, não é fácil conciliar a agenda para estar aqui, para poder falar e levar um pouquinho de informação. E o maior objetivo do nosso canal é exatamente esse, é divulgar informação de qualidade, informação de relevância para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes, porque a gente sabe como, né, a informação hoje está de muito fácil acesso, mas não é uma informação de qualidade. Então, ter um profissional aqui, né, com seu gabarito, que está aqui hoje para poder falar isso para a gente com tanto carinho, com tanta boa vontade, né, só me faz assim, poder te agradecer, né, extremamente grata pela sua presença aqui. Você tem alguma mensagem final, alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes? Então, inicialmente quero agradecer a oportunidade e o convite da doutora Ana. Eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa informal, porque o grande beneficiado vai ser o nosso paciente, né? Ele, com mais informação, ele consegue ter mais ferramentas para chegar no tratamento mais precocemente. E aí resolveu o problema. Então, se eu puder dizer alguma coisa, né, assim que seja válido para vocês, o hoje, né, ele está acontecendo. Então, se você tem um problema que te acompanha há muito tempo, não espera para amanhã. Resolva hoje. Busque a informação, busque o profissional. Porque se você começar hoje, eu tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida melhor e você vai encontrar formas mais rápidas de enfrentar o seu problema e, obviamente, com uma orientação adequada. Então, eu estou sempre à disposição e espero ter mais oportunidades de conversa. Obrigada, doutor Tiago. Fala para a gente os seus contatos, como é que a gente te acha no Instagram, se tem algum site. Perfeito. Então, os meus contatos principais, né, são por meio de mídias sociais. Então, o meu Instagram, vocês podem me encontrar ou como Thiago Hesker, né, que é o meu nome, que é mais difícil, depois a gente vai deixar aqui, e também no meu perfil de Instagram, que é Neurocirurgião SP. O meu site é thiagohoeskerneuro.com.br. Mas, claro, se tiver também a oportunidade, tenho certeza que vai encontrar aí nos canais da doutora Ana. Com certeza. Muito obrigada, viu, Tiago, por estar aqui com a gente hoje. Espero que você volte mais vezes para a gente poder falar muito mais, não só sobre as dores, sobre as nossas dores, mas sobre todas as desculpa, tô aqui até no trava-língua, sobre as intertextualidades, né, das nossas profissões, a nossa prática aqui, que a gente sabe que o paciente sempre se beneficia quando ele é tratado por vários profissionais, e nós temos profissões que parecem que não são tão afins, né? Quando a gente olha ali de um olhar mais amplo, parece que não são tão afins, mas elas sempre se comunicam. E é uma das coisas que a gente tenta trazer aqui no nosso programa. Então, espero que você volte mais vezes. Está feito convite.
E vamos falar não só das dores, mas de vários outros assuntos. Os nossos ouvintes podem mandar para a gente, né, algumas dicas, mandarem algumas sugestões de temas para que a gente possa falar e explorar melhor. E se quiserem, né, que a gente explore mais ainda sobre as dores lombares, só mandar as dúvidas para a gente. Nós vamos ter o maior prazer em responder. Tá bom? Muito obrigada.